to Patriots for Europe Foundation and for Center for Fundamental Rights for the invitation. And I apologize for my English. I am improving my English. Yo no sé si sería mejor hablar español. Claro, claro, claro. I don't know. Better in español. Sí, sí. Porque claro, yo también soy un patriota y estaba obligado a hablar inglés y aún no nos han devuelto Gibraltar, lo cual era un problema muy grave. Bueno, lo agradezco la invitación y la posibilidad de mi primera intervención en Portugal en un evento en el que no solo está mi amigo Antonio, sino que ha estado André Ventura. Ha estado André Ventura, al que yo he podido ver muchas veces en España. Y debo decir que en portugués suena muy bien, André, pero en español también suena con muchísima fuerza cuando ha estado con nosotros en el Palacio de Vistalegre y con toda seguridad está entre los tres grandes líderes más queridos en España. Por supuesto, Santiago Abascal es el primero y luego están el primer ministro Víctor Orbán y André Ventura disputándose el cariño de nuestros afiliados y votantes. Hablamos mucho de libertad, pero yo creo que cuando hablamos de wokismo, en la línea de lo que ha dicho Teresa, hay que ir a otra palabra que es la verdad. Porque para nosotros la libertad es la libertad para encontrar la verdad. Como ha señalado Andreas, yo aprendí de pequeñito que la libertad era la capacidad de elegir entre el bien y el mal, eligiendo el bien, porque si uno elige el mal, no es libre. Entonces, esa libertad para la verdad. Y el wokismo lo que hace es negar la existencia de una verdad. Yo creo que esto en política es fundamental, y en la vida, Si Europa es, ¿cuántas veces lo hemos repetido? El derecho romano, la filosofía griega y la espiritualidad cristiana, el wokismo es la barbarie, porque el wokismo es la anti-Europa. Y me gustaría centrarme muy rápido. El wokismo niega los tres grandes principios de la lógica de la filosofía griega y sobre el que se ha construido el derecho. El primero, el principio de identidad. Las cosas son uno mismo. Uno es igual que a uno mismo. A es A, hombre es hombre, mujer es mujer, Portugal es Portugal, España es España. Dos, consecuencia de ello, el principio de contradicción. Si una cosa es A, no puede ser lo contrario de A. Y por eso nosotros decimos que el Islam es incompatible con Portugal, el Islam es incompatible con España, el Islam es incompatible con Europa, porque son... Pero no por capricho, sino porque así piensan nuestras mentes. Las mentes de los europeos piensan así, forjadas durante siglos y siglos. Y cuando dos cosas son incompatibles, son incompatibles. Por eso cuando el multiculturalismo es una ideología, parte de ese wokismo, es contrario a cómo pensamos. Yo viniendo hacia aquí le he preguntado al taxista, votante de Chega, le he preguntado al taxista, ¿qué tal por aquí? Se ha quejado, como todo el mundo, pero ha dicho una cosa. Portugal no es Pakistán. Es el sentido común de la gente normal. Y eso está, no hace falta estudiar, eso es la filosofía griega, nuestra forma de pensar. Entonces, el otro tercer principio, la tercera consecuencia es el principio de que no hay intermedio. Es decir, que cuando yo digo algo, o es verdad o es mentira. Que eso es algo que también niega el wokismo. Solo quiere ver colores grises. Todo es gris, porque no hay colores. Todo es relativo. Ya veremos, quizá esto es verdad, quizá es mentira. No. Nuestra forma de pensar es... y perdón que cite, el Evangelio.
Si tu mano te dice, o cómo es esto, sí, sí, no, no. ¿Me quieres, cariño? Sí, te quiero. No puede ser que le digas sí, te quiero, pero luego no. Esto es mentira, ¿no? Esto se nos va... Pues yo creo que el wokismo ataca esto que es mucho más potente que la libertad. Mucho más potente que la libertad. Porque no quieren cancelar la historia colonial de Portugal o la historia de España. Quieren cancelar tu identidad. Y la identidad basa en tu verdad. Y por eso es muchísimo más peligroso, aunque estoy de acuerdo contigo, Teresa, y con esto concluyo, que estoy convencido que es la última fase de la descomposición del pensamiento occidental. Porque después del wokismo llegará el patriotismo. Y vamos a ganar. Miguel, recém-eleito numa zona difícil, diria, pedia-te algumas considerações iniciais sobre este tema e de que forma é que pode este tema até influenciar o teu mandato. Claro. Muito boa tarde a todos. Quero começar naturalmente por agradecer ao nosso eurodeputado, o embaixador António Tanger Correia, com tanta simpatia me convidou e organizou este grande evento que nos junta aqui todos hoje a falar sobre um tema tão importante e todos sem medo de meter o dedo na ferida. Porque foram muitos anos mesmo, que nós, os de direita, tivemos medo de meter o dedo na ferida. Nós estivemos acomodados durante muito tempo. Nós aceitamos a ilusão de que a liberdade era um dado adquirido. Nós aceitamos essa ilusão. Eu nasci em 1985, já numa altura do pós-liberdade em Portugal, ou pelo menos foi o que me contaram, e portanto fui criado na escola a dizer-me, não, tu és livre, tu podes fazer tudo, tu podes fazer tudo. E eu pensei, é verdade, ou seja, eu sou livre, eu posso fazer tudo. Mas hoje eles perceberam que essa liberdade conduzia a um grande problema. É que a liberdade conduzia ao pensamento. E o pensamento conduzia à opinião. E a opinião consciente de quem pensa não é condizente com a esquerda. E, portanto, a esquerda, desde sempre, teve a vontade de condicionar o pensamento. Porque se as pessoas pensarem, e se as pessoas pensarem a sério, nunca serão de esquerda, porque aquilo não funciona e não há nenhum sítio onde aquilo funcione. E, portanto, isso é muito importante. E, portanto, o que é que a esquerda decidiu fazer? Decidiu atacar o que é mais valioso. E não é um carro, que é muito valioso, não é? O que é mais valioso? Todos aqui sabem quanto é que custa um Ferrari. Todos sabem quanto custa um barco e que tinha que ter aqui um grande capitão, um grande comandante, como o António. Mas quanto é que custa a liberdade? A liberdade não custa nada. Então como é que a coisa que não custa nada é a coisa mais valiosa que nós temos? E eles perceberam que isto era verdadeiramente o problema. E por isso é que, nos anos 80, fim dos anos 80, anos 90 em Portugal, quiseram fazer uma coisa, quiseram começar a desmontar a nossa identidade, como o Jorge dizia, e começaram a dizer assim, esta gente que vive em liberdade, que cria famílias, que quer viver a sua vida como sempre se viveu, não pode ser. Não pode ser. Então começaram por dizer, casar é uma coisa do passado. Casar não se usa. Era a moda dos anos 90, dizer casar é uma coisa de modé, as pessoas juntam-se, isso não é importante. Depois, a seguir, como isso não funcionou, o que é que disseram? Não, agora o importante é casar, mas pessoas do mesmo sexo. Portanto, as pessoas têm mesmo que se casar e, portanto, o próximo passo é que casar era a coisa mais importante do mundo e as pessoas do mesmo sexo tinham que ter direito a casar. Como viram que também não funcionou, a seguir o tema mais importante para a esquerda em Portugal foi não, agora tem que poder haver a adoção de crianças por casais do mesmo sexo. E, portanto, tentaram. E depois perceberam que não era suficiente, porque nós, no Porto e em Portugal, nós não nos deixamos enganar. Durante uns tempos andamos aqui muito confusos. Andamos um bocadinho confusos. Mas a verdade é esta. Eles perceberam que não era assim que nos iam enganando. Não era com ideologias de pacotilha, com mensagens muito engraçadas que nos iam desviando do nosso caminho. Então perceberam que tinham que vir instalar um vírus na sociedade. E esse vírus foi o wokismo. Porque o wokismo tem isto tudo e tem tudo de pior.
O wokeismo é um travão à liberdade. O wokeismo quer nos condicionar em tudo. E quer nos condicionar a partir de onde? A partir da nossa cabeça. E, portanto, porque é um vírus, e os vírus o que é que têm como característico? É que eles instalam-se na nossa cabeça. E, portanto, querem nos condicionar quando nós acordamos de manhã, pensarmos, podemos vestir isto ou aquilo, porque será que vai ferir a outra pessoa? Queremos pensar se vamos a uma casa de banho ou outra, se é assim tão importante. E, portanto, querem nos condicionar. Condicionar. E o wokeismo não é mais do que nos condicionar. E, portanto, o que nós temos que fazer de uma forma muito simples, é lutar contra este vírus. E é isso que temos feito. E vou-vos dizer uma coisa. Esta guerra que eles tentam travar, esta guerra que nos tentam impor, está-lhes a correr muito mal. Eu vou-vos dizer porquê. Porque nos anos 90 disseram que as pessoas não tinham que casar, disseram que as pessoas não tinham que ter filhos. E hoje os jovens, a maioria dos jovens é do Chega e é patriota. E essa é a grande diferença. E essa é a grande diferença. Portanto, nós temos que ter aqui a responsabilidade, de saber uma coisa. Eles vão fazer tudo. Eles vão tentar fazer tudo. Depois deste último passo, eles não vão parar. Vão para passos que nós não imaginamos. Aconteceu recentemente nos Estados Unidos. Eles vão ficar desesperados. Agora há uma coisa. Se nós não deixarmos de lutar, se nós acreditarmos, cada vez seremos mais. E há uma coisa que nos tem que caracterizar. E nós também temos que aprender com eles. Isto é verdadeiramente uma guerra. Uma batalha cultural. Que se trava na política. Que se trava nos partidos. Que se trava no dia-a-dia. Isto não é só nos partidos. Isto não é só no Parlamento, ou na Câmara, ou no Governo. Isto é em todo o lado. Todos temos que fazer diferente, em todo o lado. No nosso dia-a-dia, na escola, no caminho para a escola, no nosso emprego, em todo o lado. Esta guerra só se vence assim. E deixem-me dizer uma coisa. Nós não vamos ceder. Nós estamos nesta sala, nós na direita pensamos de maneiras diferentes, mas nós estamos de um lado da barricada e eu não quero saber que armas tem ao meu lado porque o inimigo está do outro lado. E, portanto, nós temos, de uma vez por todas, deixarmos de ter estigmas que a esquerda durante décadas nos pôs na cabeça e perceber uma coisa. A liberdade é a coisa mais importante. E os que querem lutar por ela estão ao nosso lado. Os que querem lutar pela família estão ao nosso lado. Teresa, aproveitava agora para fazer uma pergunta até sobre um livro que inclusive estiveram os dois envolvidos. Há mais autores nesta sala, mas a Teresa dava uma entrevista sobre o livro O Woke que Fizemos, em que basicamente dizia que o wokeismo já não era um fenómeno do departamento da universidade, já não era um fenómeno de académicos fechados em salas, que conspiravam uns com os outros, falavam para um núcleo de 4 ou 5 pessoas, que neste momento se instalou nos mídia, no cinema, outras formas de fazer cultura. E eu perguntava-te que mecanismos detectaste que foram utilizados para fazer a transferência daquilo que era o departamento da universidade, daquilo que era um círculo fechado de meia dúzia de pessoas, para massificar essa forma de pensar. Ok, vou passar para português, porque senão dizem que eu não sou patriota e... You can speak English. Graças, começa nas universidades, é verdade. O que nos mostra uma coisa, as ideias têm consequências, e começa com uma coisa absolutamente extraordinária, que é, há um legado fantástico da filosofia ocidental, aliás, Aristóteles e por aí afora, num diálogo através dos séculos que foi completamente interrompido porque em muitos departamentos de universidade se acha que se começou a pensar com o Foucault. Não é o caso. E começa nas universidades com um movimento que é muito interessante. Agora ia pedir ali a ajuda do público, mas não posso, porque sei que está ali alguém que sabe isso muito melhor que eu, mas eu creio que o Spengler tem uma reflexão que é uma civilização começa no seu ímpeto criativo com um enorme otimismo em relação à razão e, portanto, à verdade, e o seu declínio é um enorme ceticismo em relação à verdade. E estas teorias que aparecem na universidade são teorias que desconstroem completamente a possibilidade de verdade. No fundo é... Thanks to Patriots for Europe Foundation and for Center for Fundamental Rights for the invitation. And I apologize for my English. I am improving my English. Yo no sé si sería mejor hablar español. Claro. I don't know. Better in español. Sí.
Porque claro, yo también soy un patriota y estaba obligado a hablar inglés y aún no nos han devuelto Gibraltar, lo cual era un problema muy grave. Bueno, lo agradezco la invitación y la posibilidad de mi primera intervención en Portugal en un evento en el que no solo está mi amigo Antonio, sino que estaba André Ventura. Estaba André Ventura, al que yo he podido ver muchas veces en España. Y debo decir que en Portugal, en portugués suena muy bien André, pero en español también suena con muchísima fuerza cuando ha estado con nosotros en el Palacio de Vistalegre y con toda seguridad está entre los 3 grandes líderes más queridos en España. Por supuesto, Santiago Abascal es el primero y luego están el primer ministro Víctor Orbán y André Ventura disputándose el cariño de nuestros afiliados y votantes. Hablamos mucho de libertad, pero yo creo que cuando hablamos de wokismo, en la línea de lo que ha dicho Teresa, hay que ir a otra palabra que es la verdad. Porque para nosotros la libertad es la libertad para encontrar la verdad. Como ha señalado Andreas, yo aprendí de pequeñito que la libertad era la capacidad de elegir entre el bien y el mal, eligiendo el bien, porque si uno elige el mal, no es libre. Entonces, esa libertad para la verdad. Y el wokismo lo que hace es negar la existencia de una verdad. Yo creo que esto en política es fundamental, y en la vida, Si Europa es, ¿cuántas veces lo hemos repetido? El derecho romano, la filosofía griega y la espiritualidad cristiana, el wokismo es la barbarie, porque el wokismo es la anti-Europa. Me gustaría centrarme muy rápido. El wokismo niega los 3 grandes principios de la lógica de la filosofía griega y sobre el que se ha construido el derecho. El primero, el principio de identidad. Las cosas son uno mismo. Uno es igual que a uno mismo. A es A, hombre es hombre, mujer es mujer, Portugal es Portugal, España es España. Dos, consecuencia de ello, el principio de contradicción. Si una cosa es A, no puede ser lo contrario de A. Y por eso nosotros decimos que el Islam es incompatible con Portugal, el Islam es incompatible con España, el Islam es incompatible con Europa, porque son... Pero no por capricho, sino porque así piensan nuestras mentes. Las mentes de los europeos piensan así, forjadas durante siglos y siglos. Y cuando 2 cosas son incompatibles, son incompatibles. Por eso cuando el multiculturalismo es una ideología, parte de ese wokismo, es contrario a cómo pensamos. Yo viniendo hacia aquí le he preguntado al taxista, votante de Chega, le he preguntado al taxista, ¿qué tal por aquí? Se ha quejado, como todo el mundo, pero ha dicho una cosa. Portugal no es Pakistán. Es el sentido común de la gente normal. Y eso está, no hace falta estudiar, eso es la filosofía griega, nuestra forma de pensar. Entonces, el otro tercer principio, la tercera consecuencia es el principio de que no hay intermedio. Es decir, que cuando yo digo algo, o es verdad o es mentira. Que eso es algo que también niega el wokismo. Solo quiere ver colores grises. Todo es gris, porque no hay colores. Todo es relativo. Ya veremos, quizá esto es verdad, quizá es mentira. No. Nuestra forma de pensar es... y perdón que cite, el Evangelio. Si tu mano te dice, o cómo es esto, sí, no. ¿Me quieres, cariño? Sí, te quiero. No puede ser que le digas sí te quiero, pero luego no. Esto es mentira, ¿no? Esto se nos va... Pues yo creo que el wokismo ataca esto que es mucho más potente que la libertad.
mucho más potente que la libertad, porque no quieren cancelar la historia colonial de Portugal o la historia de España. Quieren cancelar tu identidad. Y la identidad basa en tu verdad. Y por eso es muchísimo más peligroso, aunque estoy de acuerdo contigo, Teresa, y con esto concluyo, que estoy convencido que es la última fase de la descomposición del pensamiento occidental. Porque después del wokismo llegará el patriotismo. Y vamos a ganar. Miguel, recém-eleito numa zona difícil, diria, pedia-te algumas considerações iniciais sobre este tema e de que forma é que pode este tema até influenciar o teu mandato. Claro. Muito boa tarde a todos. Quero começar naturalmente por agradecer ao nosso eurodeputado, embaixador António Tanger Correia, com tanta simpatia me convidou e organizou este grande evento que nos junta aqui todos hoje a falar sobre um tema tão importante e todos sem medo de meter o dedo na ferida. Porque foram muitos anos mesmo, que nós, os de direita, tivemos medo de meter o dedo na ferida. Nós estivemos acomodados durante muito tempo. Nós aceitamos a ilusão de que a liberdade era um dado adquirido. Nós aceitamos essa ilusão. Eu nasci em 1985, já numa altura do pós-liberdade em Portugal, ou pelo menos foi o que me contaram, e portanto fui criado na escola a dizer-me, não, tu és livre, tu podes fazer tudo, tu podes fazer tudo. E eu pensei, é verdade, ou seja, eu sou livre, eu posso fazer tudo. Mas hoje eles perceberam que essa liberdade conduzia a um grande problema. É que a liberdade conduzia ao pensamento. E o pensamento conduzia à opinião. E a opinião consciente de quem pensa não é condizente com a esquerda. E, portanto, a esquerda, desde sempre, teve a vontade de condicionar o pensamento. Porque se as pessoas pensarem, e se as pessoas pensarem a sério, nunca serão de esquerda, porque aquilo não funciona e não há nenhum sítio onde aquilo funcione. E, portanto, isso é muito importante. E, portanto, o que é que a esquerda decidiu fazer? Decidiu atacar o que é mais valioso. E não é um carro, que é muito valioso, não é? O que é mais valioso? Todos aqui sabem quanto é que custa um Ferrari. Todos sabem quanto custa um barco e que tinha que ter aqui um grande capitão, um grande comandante, como o António. Mas quanto é que custa a liberdade? A liberdade não custa nada. Então como é que a coisa que não custa nada é a coisa mais valiosa que nós temos? E eles perceberam que isto era verdadeiramente o problema. E por isso é que, nos anos 80, fim dos anos 80, anos 90 em Portugal, quiseram fazer uma coisa, quiseram começar a desmontar a nossa identidade, como o Jorge dizia. E começaram a dizer assim, esta gente que vive em liberdade, que cria famílias, que quer viver a sua vida como sempre se viveu, não pode ser. Não pode ser. Então começaram por dizer, casar é uma coisa do passado. Casar não se usa. Era a moda dos anos 90, dizer casar é uma coisa de modé, as pessoas juntam-se, isso não é importante. Depois, a seguir, como isso não funcionou, o que é que disseram? Não, agora o importante é casar, mas pessoas do mesmo sexo. Portanto, as pessoas têm mesmo que se casar e, portanto, o próximo passo é que casar era a coisa mais importante do mundo e as pessoas do mesmo sexo tinham que ter direito a casar. Como viram que também não funcionou, a seguir o tema mais importante para a esquerda em Portugal foi não, agora tem que poder haver a adoção de crianças por casais do mesmo sexo. E, portanto, tentaram. E depois perceberam que não era suficiente, porque nós, no Porto e em Portugal, nós não nos deixamos enganar. Durante uns tempos andamos aqui muito confusos. Andamos um bocadinho confusos. Mas a verdade é esta. Eles perceberam que não era assim que nos iam enganando. Não era com ideologias de pacotilha, com mensagens muito engraçadas que nos iam desviando do nosso caminho. Então perceberam que tinham que vir instalar um vírus na sociedade. E esse vírus foi o wokismo. Porque o wokismo tem isto tudo e tem tudo de pior. O wokismo é um travão à liberdade. O wokismo quer nos condicionar em tudo. E quer nos condicionar a partir de onde? A partir da nossa cabeça. E, portanto, porque é um vírus, e os vírus o que é que têm como característico? É que eles instalam-se na nossa cabeça. E, portanto, querem nos condicionar quando nós acordamos de manhã, pensarmos, podemos vestir isto ou aquilo, porque será que vai ferir a outra pessoa?
Queremos pensar se vamos a uma casa de banho ou outra, se é assim tão importante. E, portanto, querem nos condicionar. E o wokeismo não é mais do que nos condicionar. E, portanto, o que nós temos que fazer de uma forma muito simples, é lutar contra este vírus. E é isso que temos feito. E vou-vos dizer uma coisa, esta guerra que eles tentam travar, esta guerra que nos tentam impor, está-lhes a correr muito mal. Eu vou-vos dizer porquê. Porque nos anos 90 disseram que as pessoas não tinham que casar, disseram que as pessoas não tinham que ter filhos. E hoje os jovens, a maioria dos jovens é do Chega e é patriota. E essa é a grande diferença. Portanto, nós temos que ter aqui a responsabilidade, de saber uma coisa. Eles vão fazer tudo. Eles vão tentar fazer tudo. Depois deste último passo, eles não vão parar. Vão para passos que nós não imaginamos. Aconteceu recentemente nos Estados Unidos. Eles vão ficar desesperados. Agora há uma coisa. Se nós não deixarmos de lutar, se nós acreditarmos, cada vez seremos mais. E há uma coisa que nos tem que caracterizar. E nós também temos que aprender com eles. Isto é verdadeiramente uma guerra, uma batalha cultural, que se trava na política, que se trava nos partidos, que se trava no dia-a-dia. Isto não é só nos partidos, isto não é só no Parlamento, ou na Câmara, ou no Governo. Isto é em todo o lado. Todos temos que fazer diferente, em todo o lado. No nosso dia-a-dia, na escola, no caminho para a escola, no nosso emprego, em todo o lado. Esta guerra só se vence assim. E deixem-me dizer uma coisa. Nós não vamos ceder. Nós estamos nesta sala, nós na direita pensamos de maneiras diferentes, mas nós estamos de um lado da barricada e eu não quero saber que armas tem ao meu lado porque o inimigo está do outro lado. E, portanto, nós temos, de uma vez por todas, deixarmos de ter estigmas que a esquerda durante décadas nos pôs na cabeça e perceber uma coisa, a liberdade é a coisa mais importante e os que querem lutar por ela estão ao nosso lado, os que querem lutar pela família estão ao nosso lado. Teresa, aproveitava agora para fazer uma pergunta até sobre um livro que inclusive estiveram os dois envolvidos. Há mais autores nesta sala, mas a Teresa dava uma entrevista sobre o livro O Woke que Fizemos, em que basicamente dizia que o wokeismo já não era um fenómeno do departamento da universidade, já não era um fenómeno de académicos fechados em salas, que conspiravam uns com os outros, falavam para um núcleo de 4 ou 5 pessoas, que neste momento se instalou nos mídia, no cinema, outras formas de fazer cultura. E eu perguntava-te que mecanismos detectaste que foram utilizados para fazer a transferência daquilo que era o departamento da universidade, daquilo que era um círculo fechado de meia dúzia de pessoas, para massificar essa forma de pensar. Ok, vou passar para português, porque não dizem que eu não sou patriota. E começa You can speak English. Gracias, começa nas universidades, é verdade. O que nos mostra uma coisa, as ideias têm consequências, e começa com uma coisa absolutamente extraordinária, que é, há um legado fantástico da filosofia ocidental, aliás, Aristóteles e por aí afora, num diálogo através dos séculos que foi completamente interrompido porque em muitos departamentos de universidade se acha que se começou a pensar com o Foucault. Não é o caso. E começa nas universidades com um movimento que é muito interessante. Agora ia pedir ali a ajuda do público, mas não posso, porque sei que está ali alguém que sabe isso muito melhor que eu, mas eu creio que o Spengler tem uma reflexão que é uma civilização começa no seu ímpeto criativo com um enorme otimismo em relação à razão e, portanto, à verdade, e o seu declínio é um enorme ceticismo em relação à verdade. E estas teorias que aparecem na universidade são teorias que desconstroem completamente a possibilidade de verdade. No fundo é dizer, a verdade depende dos teus sentimentos, da perspectiva por onde tu estás a olhar, etc. Agora, isto fez o seu caminho porquê? Porque passou dos académicos militantes, que é uma coisa absolutamente tremenda. Eu acho que tenho aqui alunos meus na sala e eles podem testemunhar. Espero eu que eles nunca conseguissem adivinhar se eu era de esquerda ou de direita na sala de aula. Aqui já devem ter percebido, mas não posso fazer nada. Mas começa com esse ativismo militante que depois tem uma noção, e o Ricardo também levantou um bocadinho esse ponto, que é transferir isso para outros domínios do poder. Onde é que a situação fica muito complicada, e nós temos que ver o que se está a passar no Canadá, o que se está a passar no Reino Unido, fica muito complicada quando entra no direito. E há um capítulo muito bom no livro sobre o wokeismo, sobre a questão da forma como o próprio direito e a cultura, que é um substrato do direito, foi tomada pelo pensamento woke.
E o que é que me parece importante em todos os campos? E estava-me a lembrar a propósito, no Orwell, no 1984, a grande derrota, nós já estamos na fase em que a maior parte de nós, e por isso é que é preciso agradecer muito às pessoas corajosas, que quando ainda não era remotamente cool ser anti-woke, foram anti-woke e, portanto, abriram caminho. Ou seja, nós... Desculpa, que eu estava anti-woke... Mecanismos da massificação. Exatamente, os mecanismos, desculpem, os mecanismos da massificação, quando chega à questão do direito, o que é que acontece? No Orwell, 1984, desculpem, o que é a grande derrota? Não é nós sermos obrigados a dizer que 2 mais 2 são 5, porque senão nos vão torturar, é nós acreditarmos que 2 mais 2 são 5. E, portanto, nós temos, a nossa primeira resistência é não acreditar que 2 mais 2 são 5, mas depois é preciso uma coisa muito difícil, que é o que vem a seguir. E alguém estava a dizer que era otimista, eu sou um bocadinho pessimista, porque gosto sempre de dizer, vem uma coisa ainda mais difícil. Acham que estamos a ganhar? Não, agora vem uma coisa ainda mais difícil. É que não basta destruir, derrotar o wokeismo. É preciso construir e reconstruir coisas pelas quais valha a pena viver e coisas que os nossos netos e os netos dos nossos netos estejam dispostos a dar a vida por. E isso não é só espatifar o wokeismo, que é uma atividade divertida e importante, mas temos à direita de encontrar alternativas. Já não temos muito tempo e, portanto, para ser o mais justo possível, vou dar tempo para considerações finais dos três, se calhar com o mote do futuro do wokeismo, como combatê-lo e utilizando aqui a expressão da Teresa, o que é que podemos construir a seguir? Aproveitava para começar pelo Jorge. Bueno, lo primero es saber quién eres y de dónde vienes y por supuesto a dónde quieres ir, porque de dónde vienes y quién eres te marca ya lo que tienes que hacer. Y ahora, es que tengo aquí a Antonio, me recordaba, esta semana hemos estado en Madrid en una reunión de todo el grupo de Patriotas por Europa, diputados de todas las naciones que forman nuestro grupo parlamentario. Y yo en una intervención dije, la identidad de España se ha formado en los 800 años de lucha contra el Islam para recuperar y reconquistar España. Y Antonio me dijo, nosotros tardamos 300 años menos. Digo, pues es verdad, es verdad. También es verdad que ahora estáis ya por encima del Partido Socialista y nosotros no, pero llegaremos. Llegaremos. Estamos ahí. Entonces, ¿qué hacer? Yo creo que lo primero es los hechos. Hay que ir a los hechos. La realidad les mata. Hay que contar la verdad. Y por eso los jóvenes en Portugal están con Chega y en España están con Vox. Porque a los jóvenes aún no les han intoxicado totalmente. En los colegios, en las universidades, en su primer puesto de trabajo, con ese jefe que se cree muy moderno, que en mayo del 68 consumía drogas, que no ha tenido un hijo, tiene 4 perros. ¿Sí? Es el mismo sujeto que está en Portugal, es el mismo que está en España y en Francia y en Italia. Entonces, aún no le han intoxicado. ¿Y él qué ve? Ve la realidad. Vivienda cara. Impuestos altos, lo escucha en casa con sus padres, sale a la calle y no se siente seguro. No sabe cómo tratar a una chica porque depende de lo que le diga, a lo mejor lo meten en la cárcel. Esta es la realidad. La realidad es que en España, en Cataluña, donde yo nací, en Barcelona, 8 de cada 10 delitos han sido cometidos por extranjeros. 8 de cada 10. Asaltos sexuales, robos, tirones. Estos son los hechos. Yo creo que los hechos es la primera batalla nuestra y es nuestra primera arma.
¿Qué tenemos que hacer? Por supuesto, reconstruir muchas cosas. Nosotros hablamos de reconquistar. Reconquistar el Estado, dijimos en el último. Hay que reconquistarlo todo y reconquistar la familia. Yo creo que no hay que inventar nada, porque si nos ponemos a inventar, somos wokistas. Somos wokistas. Lo tenemos. La familia, la nación, las comunidades locales. Ahora estamos todos hablando de... ¿no? Es decir, frente a la ONU, Oporto. Frente a la Unión Europea, Barcelona, Lisboa. Incluso a lo mejor hasta Belén, solo el distrito. Porque ya Lisboa es tan grande, las comunidades locales, la familia, por supuesto la nación. Es algo muy potente, muy potente. Todo el dinero que se gastan en intentar convencer a los jóvenes de que no son portugueses y no pueden. ¿Cuánto dinero se gastan en España los políticos? Yo nací en el año 75, bien, en decirnos que no somos españoles. Y los jóvenes en España dicen, ¿cómo que no? Soy español. Y gracias a Dios y a las redes sociales o a YouTube ahora pueden buscar información que se le ha ocultado a generaciones enteras de jóvenes. Los que ahora tienen 30 o 35, ni tenían internet ni tenían acceso a una educación libre. Yo creo que esto es lo que está cambiando el paradigma. ¿Qué tenemos que hacer? Recuperar la familia, recuperar las comunidades locales, recuperar las comunidades religiosas. Ir a los hechos y dos cosas más. Cuando ganemos, ¿qué ganaremos? Recuperar los colegios y las universidades y expulsar toda la basura que se inocula en el alma y en el corazón de nuestros jóvenes, como han hecho en Hungría, impidiendo el adoctrinamiento de las organizaciones LGTBIQ+, no sé qué más, en los colegios. A los hijos les educan los padres y los profesores instruyen en matemáticas, en historia o en cualquier otra cosa. Y la última, que es la lección para los políticos. Aquí yo creo que hay muchos políticos que ya ejercemos o jóvenes que quieren ejercer y es muy difícil esto. Pero yo lo aprendo de los buenos. Nosotros estamos obligados, como políticos, a llegar a acuerdos. Estamos obligados a llegar a compromisos. Es así. Es la vida. Igual que cuando uno es empresario, pues tiene que... Pero en política lo que no podemos es jamás llegar a un compromiso o llegar a un acuerdo que suponga renuncia de nuestros principios. Esto es la clave. Yo la historia de Portugal, la historia reciente, la sé pues como sé la historia de un país vecino, pero no como vosotros. Pero creo que no difiere mucho de la historia de España. No difiere mucho. También tuvimos una transición a los finales de los 70 y hemos encontrado con el bipartidismo, con una izquierda que lo devora todo, ambiciosa, que lo quiere destruir todo, y eso que han llamado derecha o centro derecha, que ha sido, nosotros le llamamos la derechita cobarde, la derechita estafadora, la derechita que nunca defiende lo que tiene que defender. Y ahí nosotros, si queremos reconstruir y luchar contra el wokismo, yo puedo pactar cualquier cosa, el color de este bolígrafo, por supuesto, pero lo que no puedo renunciar, pactar o alcanzar un compromiso en que esto no es un bolígrafo. Y yo creo que los políticos han llegado a pactar y a decir que esto no es un bolígrafo. Y el ejemplo más evidente es el matrimonio. Matrimonio es hombre y mujer para siempre. Para siempre, lo quitaron. Ya, para siempre no. Matrimonio es hombre y mujer. Luego, matrimonio son dos personas que se quieren. No, yo quiero mucho a Santiago Abascal, pero no somos matrimonio. Y luego, y ahora ya estamos en matrimonio es dos cosas que se quieren. Y entonces ya, pues estamos hablando de delitos como la pederastia, la pedofilia,
los animales por en medio. Entonces, esto es un boli, pues esto es un matrimonio, esto es una familia y esto es una nación. Y vamos a ganar seguro, si nos mantenemos firmes, porque los jóvenes saben que esto es un bolígrafo. Los jóvenes no les van a engañar. Eu acho que é sempre difícil falar depois do Jorge, porque é verdadeiramente difícil. Mas há uma coisa que eu defendo, que é, nós temos que voltar ao básico. E no básico nós somos uma pessoa. E uma pessoa é livre se depender de si própria. E nós, enquanto pessoa, nós temos que depender de nós próprios, temos que educar os nossos filhos para depender de si próprios. E este é um princípio que parece muito simples, parece muito vago, mas que é essencial. Nós temos que depender de nós próprios. E depois temos que depender da família, da nossa família. Ninguém vive sozinho, ninguém deve viver sozinho, da família. E depois da família, devemos viver em comunidade, com os nossos vizinhos, com a nossa paróquia, com as pessoas que vivem ao pé de nós. E depois sim, é que vivemos na nossa cidade, e depois sim, é que vivemos no nosso país. O que é que o socialismo diz? É que não, que nós dependemos do Estado, que nós dependemos do Estado, e que o Estado é que vai tratar de nós. E se alguém trata de nós, alguém é dono de nós. E, portanto, nós, se queremos ser livres, temos de tomar conta de nós e aceitar que existem redes à nossa volta e valorizá-las. E por isso é que eles, desde cedo, perceberam que tinham que destruir as comunidades. A primeira de todas, que era a família, mas depois também o comunitarismo. Porque antes, e não há muitos anos atrás, como é que as pessoas resolviam os seus problemas? Eu tinha uma criança e tinha que trabalhar e não tinha onde a deixar. O que é que eu fazia? Ficava com os avós ou ficava com a família. Mas depois, se os avós ou a família não pudesse, haveria sempre algum vizinho que pudesse. E isto em vários aspectos. A paróquia, a comunidade ajudava-se, apoiava-se, cuidávamos uns dos outros. E, portanto, nós não dependíamos de ninguém. Dependíamos de uma rede que nós criávamos, que cuidávamos uns dos outros. E o que o socialismo veio e disse, não, e meteu-nos a pata em cima. E disse, eu é que sou o dono disto tudo. E a partir do momento que ele achou que era o dono disto tudo, então é que começou a querer dizer o que é que vocês fazem. Não casam, não têm que casar com homens, não têm que casar com mulheres, tudo, dizem tudo. Dizem tudo porque se sentem donos, porque eles é que decidem para onde vamos, como vamos e onde vamos. E nós, durante muitos anos, aceitamos que isso acontecesse. Porque é mais fácil alguém tomar conta de nós. É mais confortável. Olha, pensem, de manhã alguém chegava ao pé de vocês e dava-vos banho, vestes-os, metes a roupa, é fácil. E mantens-te na cama, estamos confortáveis. E isto é o que o Estado quer fazer, quer ser nosso dono. E, portanto, nós não podemos deixar. E, portanto, a primeira forma de nós combatermos o wokeismo, que o temos que esmagar, é dizer, nós somos donos de nós próprios, nós temos capacidade e nós temos comunidade e valorizar essa comunidade. E isso sim é que é o espírito que tem muito, muito valor e que ninguém nunca vai conseguir combater. Ninguém vai conseguir combater isso. Agora, dizer-vos aqui outra coisa que é verdade. Reparem, os problemas que hoje temos, e nós temos de ser objetivos, e eu vim numa campanha no Porto, e um dos problemas do Porto e de muitas cidades é o da habitação. Mas porquê que há problemas de habitação? Porque a população do Porto cresceu nos últimos 30 anos? Não. A cidade teve uma erosão e houve uma carteira de pessoas? Não. Há habitação por dois motivos. Porque andaram durante anos a dizer aos jovens que tinham de sair de casa e viver sozinhos. Porque antes, os jovens, por norma, saíam de casa e dois jovens iam viver juntos. Hoje em dia dizem não, cada jovem tem que sair de casa para ir viver sozinho. Portanto, isto causa um problema. E quando nós não pararmos para olhar para os problemas, nunca os vamos conseguir resolver. E, portanto, há aqui uma questão que é verdadeiramente de gestão, e é esta nós dizer assim, que sociedade é que nós queremos, e isto tem a ver com uma coisa muito importante antes da gestão, antes da eficiência, antes das regras, que são os princípios. Portanto, o combate ao wokeismo é o combate dos princípios, é o combate da normalidade, é o combate de um homem ser um homem, de uma mulher ser uma mulher, é o combate de nós vivermos mais fortes em comunidade e não termos medo disso. Não termos mesmo medo disso, não termos medo de vergonha, não termos vergonha de apoiar-nos uns aos outros. Esta é que é a diferença. E o wokeismo vence com a linguagem simples, a do amor. Muito obrigado.
Bem, eu vou ser muito breve porque não tenho já mais nada de novo para dizer, a não ser que concordo em absoluto, não temos que inventar nada. Se nós formos ler os clássicos, nós percebemos porque é que a civilização ocidental é a maior civilização que já existiu. Mas as novas gerações, o Jorge estava a dizer isso é muito importante, as novas gerações não tiveram essa oportunidade, portanto não lhes foi ensinado, não lhes foi mostrado, não foi partilhado com eles. Se nós formos ver os heróis da nossa história, os seus feitos, nós percebemos que há um país do qual nos devemos orgulhar, nos podemos orgulhar, que já foi grande e que pode, se Deus quiser, voltar a ser grande outra vez. Mas não é, por exemplo, com financiamentos públicos para manifestações que dizem que Portugal tem que se sentar no divã e perceber que a sua história é horrível. Quer dizer, se nós formos ensinados e financiarmos esta ideia constante de que a nossa história é horrível, então realmente não temos grande futuro, não é? Portanto, nós precisamos de nos ter orgulho no nosso passado e nas nossas raízes, porque só assim é que sabemos para onde é que vamos, e depois é aquele conselho muito básico que eu acho que também serve como antídoto para o wokeismo, um bocadinho na linha do que o Miguel dizia, que os conservadores, desde o Burke até o Chesterton, até o Charlie Kirk, dizem, não é? Que é, construam coisas na vossa vida, não é? Pode ser na política, é preciso gente nesse bom combate, mas nas nossas vidas, as nossas famílias, coisas pelas quais nós dessemos a vida. Há uma frase muito boa do Chesterton, que é, acho que é do Chesterton, não há nada mais extraordinário que um homem comum, uma mulher comum e os seus filhos comuns. E o wokeismo detesta isto e, portanto, acho que é isso. Muito obrigado a todos. Agradecer novamente ao Sr. Embaixador e ao Zé Maria. Foi um gosto enorme estar aqui e dou por encerrado o painel. Foi um gosto estar aqui convosco também. Muito obrigado. Obrigado. Pois, meus amigos, chegámos ao fim da parte intelectual. Te agradeço. Eu gostava, obviamente, de